Diz assim: porquanto Abraão obedeceu a minha e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaque em Gerar. E perguntou-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, e disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era muito formosa à vista. Fique com a tua Bíblia aberta que nós vamos manejar a tua espada um pouco, mas fecha os seus olhos e liga o teu coração em Deus. Xericanta labás. Oh Espírito Santo, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Senhor, eu peço a tua graça, a tua misericórdia. Eu peço o teu renovo aqui, Senhor. Que possamos sair daqui cheios. Levante as suas duas mãos bem alto e diga comigo, diga: Jesus, eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Fala comigo. Amém. Se você pode se assentar e aplauda bem forte Ele que vive. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a unção do Senhor esteja com todos. Amém? Nós vemos aqui a história de um homem que era filho da promessa. Nós vemos a história de Isaque e vemos que Isaque ele estava numa terra onde a fome chegou até aquele lugar. Onde a fome chegou até ele e ele saiu dali daquela terra e Deus o mandou peregrinar. Deus o mandou andar por aquela terra e Isaque obedece à voz de Deus. E diz a palavra do Senhor então que Deus apareceu a Isaque e disse a Isaque que aonde ele estava andando, ali seria semente para sua descendência. Quem foi que apareceu para Isaque? Quem foi? Esse seu Deus de você está fraco, hein? Quem foi que apareceu para Isaque, igreja? Deus. E disse para Isaque que ele seria com ele. Você tem ideia o que é uma teofania? O próprio Deus aparece e fala: eu vou ser com você. Porque aqui nós ouvimos a voz dele. Aqui ele apareceu para ele, se fez ser visto por ele. E nós vemos que ele dá aqui o motivo pelo qual ele estava aparecendo a Isaque. Deus não apareceu a Isaque simplesmente por é Isaque, eu vou aparecer. Não, Deus apareceu a Isaque porque ele já tinha uma história com o pai dele. Quem era o pai de Isaque? Abraão. E você vê que Deus diz assim: multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente toda esta terra, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão, leia aqui comigo no versículo 5. Porquanto Abraão fez o quê? Só 2 acharam? Quem achou, diga amém. Só 3? Tu começar a ficar preocupado? Gente, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, amém? Se vocês não acharem Gênesis, a gente vai ter que conversar depois. Gênesis no capítulo 26, versículo 5, na parte A diz: porquanto Abraão obedeceu a quem? A voz? E eu fui atrás dessa palavra obedecer, porque às vezes nós achamos simplesmente obedecer. Obedecer parece ser tão fácil, não parece? Às vezes quando o nosso filho não nos desobedece, a gente não fala: eu só pedi para você fazer isso. Não é assim? Você pede, vou dar um exemplo ainda mais detalhado. Você pede para ele tirar a mesa do café da manhã.
E aí quando chega na hora do almoço, tá tudo ali. Quem já aconteceu isso? Qualquer semelhança é mera coincidência. Tá tudo ali. Você chega para a criança e fala o seguinte: eu só te pedi para tirar a mesa. E você não fez. Eu só te pedi para colocar o lixo para fora. Eu só te pedi para sair para andar com o cachorro. Eu só te pedi para fazer isso. E às vezes tarefas tão bobas, tão simples, não são feitas. Sim ou não? Deixam de ser feitas. Sabe por quê? Obedecer não é fácil. Porque o significado da palavra obedecer no dicionário, obedecer significa se submeter à vontade de outrem. Porque você acha que algum filho gosta de colocar o lixo para fora de casa? Quando você era filha, você gostava? Não. Você acha que algum filho gosta de arrumar a cama? Quando ele arruma, por que ele está fazendo? Porque ele está obedecendo. E quando você obedece, você se submete à vontade do outro. E é fácil? Não é fácil. Mas aqui o próprio... Gente, quem está falando isso é o próprio Deus. Abraão obedeceu a minha voz. Ou seja, Abraão se submeteu à minha vontade. E aí eu fui atrás, porque quando eu falei submeter, fica muito vasto. E aí eu fui ainda atrás do significado da palavra submeter. A palavra submeter significa tirar a liberdade, tirar a independência. Você tem ideia que é isso? Você tirar da sua liberdade? Quantos aqui já não falaram: a vida é minha e eu faço o que eu quiser? Quem já falou? Mentira, bobinho. Se você é filho de Deus, você se submete à vontade dele. E se você está aprendendo hoje, se você se submete à vontade dele, você perde a sua você perde a sua Quem está entendendo? Quando você começa a obedecer, ou seja, você se submete à vontade de Deus e você começa a perder a sua liberdade. Ah, eu quero ir para a direita. Você fala, caminha para a esquerda. Mas eu quero... esquerda. Esquerda. Quando o nosso filho nos desobedece, o que você faz? Castigo. Bater não, castigo. Uns já falaram, pega sim, pega porrete. Não, irmãos. Não. Você vai lá, conversa, você disciplina, você educa, você ensina, amém? Só que você está fazendo isso e você acha que quando o seu filho vai te obedecer, ele vai te obedecer com sorriso de orelha a orelha? Depois que o seu filho vai te obedecer, é como? O meu filho de 5 anos, quando ele é obrigado a me obedecer, ele vira para mim e fala: também não sou mais seu amigo. Eu falo: ah, que coisa, eu também não sou sua amiga, eu sou sua mãe, eu quero respeito. Amizade a gente vai ter depois de ser casado, depois que estiver independente. Agora, por enquanto, é respeito, não preciso de amizade não. Porque nós estamos vivendo numa sociedade em que, desculpa, isso nem está no enredo, mas é o Espírito Santo está falando, amém? Nós estamos vivendo no enredo de uma sociedade em que os pais querem se tornar amigos dos... Pai é amigo de filho? Ele é pai, ele é mãe. Tem pai e mãe querendo se igualar ao filho. Ah, ele é meu amigo, é minha amiga. Não é, querido, está fora da Bíblia. Pai é pai, mãe é mãe. O filho também não deve achar que o pai e a mãe é santo, que o pai e a mãe, olha, é o melhor. Não, mas o pai e a mãe, eles são espelhos para o filho. Quem está entendendo isso? Você sabia que a forma com que você trata a sua mulher, você homem, o seu filho vai tratar a mulher dele? E você, mulher, a forma com que trata o teu marido, a tua filha vai tratar o marido dela? Quem sabia disso? A psicologia comprova isso. E aí depois, ela vai acabar tendo o relacionamento que você tem. Se o seu relacionamento é abençoado, é próspero, amém, glória a Deus, amém? Agora, se não é, você já pensou você gerando isso dentro do seu filho?
Sabe por que eu posso te garantir isso? Se você ler um pouco atrás, você vai ver que Abraão chega no Egito e ele mente sobre o casamento dele com a mãe de Isaac. A mesma coisa que Abraão fez, Isaac está repetindo agora. Abraão chega no lugar, no Egito, e diz que Sara é sua irmã. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Sara era mulher ou irmã de Abraão? Mulher. Então ele estava... Isaac vem agora e faz o quê? A mesma coisa. Chega para outro povo com medo do que pode acontecer. Só que eu quero te chamar a atenção. Por quê? Porque Deus havia acabado de aparecer para Isaac. E quantas vezes nós não fazemos isso? Deus acaba de falar para a gente no culto: eu vou fazer tudo novo na tua vida. Eu vou fazer tudo novo para você. Eu vou mudar a sua história. E aí quando você chega diante da adversidade, ao invés de você ter uma atitude condizente com a promessa de Deus, você toma uma atitude condizente com a realidade. E aí você atrapalha tudo. Porque muitas vezes a realidade desfavorece a verdade. Diga comigo, muitas vezes a realidade desfavorece a verdade. Você tem que entender isso, querido. Muitas vezes a realidade, ela vai exigir que você minta. Quantos aqui já não passaram por isso? Vou te dar um exemplo básico. Quem aqui já chegou atrasado no serviço? Ok, abaixa a mão. Quem aqui já chegou atrasado no serviço por culpa sua e você disse que foi o ônibus que atrasou? Sabe o que é? Eu peguei um trânsito, menina. Se você pegasse aquele trânsito, nossa, eu fiquei sabendo. Pois é, eu tava nele. Mentira. O trânsito já tinha acabado, ó. Mas por quê? Aquela realidade não estava favorecendo a verdade. Porque você chegar pro seu chefe e falar: chefe, o negócio é o seguinte, atrasei porque fui dormir 3 horas da manhã, porque tava conversando com os amigos, fui num churrasco e perdi o horário. Seu chefe vai gostar? Não. Então aquela realidade está te favorecendo? Não. Ela está te favorecendo com a mentira. Se eu mentir, vai ser melhor. Porque é tão fácil quando a gente olha o pecado do outro e fala: ah, Isaac perturbado, olha, mentindo. Até parece que ele não sabia que o pai da mentira é do diabo. Só que daí quando chega na nossa vez, é uma mentirinha branca. É assim ou não é? Agora começa até a ter cor: mentira, mentira branca, mentira preta, daí a vermelha, você escolhe o catálogo. Mentira, mentira. Deus não trabalha no meio da mentira. Se você quer ter bênção, se você quer ter a unção de Deus, se você quer ser próspero em tudo que você fizer, haja com a verdade. Mas bispa, a verdade dói, mas ela liberta. Porque entende que quem está te garantindo é o próprio Deus. Mas bispa, eu cheguei atrasado, o que eu vou chegar para o meu chefe? Chegou atrasado e tem que justificar? Diga a verdade. Chefe, eu cheguei atrasado, a culpa foi minha, me perdoa, nunca mais isso vai repetir. E eu prometo para o senhor que isso nunca mais vai repetir. Eu preciso inventar uma história? Ele vai olhar e falar: tá bom. Agora se você fizer depois a 3ª vez, não reclame para ir para o RH. Aí você é mandado embora e fala: foi culpa do diabo. O diabo fala: dessa vez você nem mentiu para eu poder entrar no meio. Você que está aí relaxado. Nós temos que aprender a sermos povos de Deus. Povo eleito, obediente. O que é obedecer? Se submeter à vontade de... E você vai se submeter à vontade de quem? Quando você se submete à vontade de Deus,
começa a vir promessa para a tua vida. Só que eu não posso chegar na parte da promessa sem te ensinar como conquistar a promessa. Senão você começa a incorrer no mesmo erro que Isaac. Deus aparece, porque Deus aparece corrigindo a Isaac. Deus aparece falando que vai o quê? Abençoar. Eu vou te dar essa terra. Olha, sua nação, todas as famílias da terra serão benditas por tua causa. Eu vou entregar tudo isso para você, porque o seu pai me obedeceu, porque o seu pai guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, a minha palavra. Só que quando ele sai da presença de Deus, ele chega diante da Ele chega diante do que, igreja? E quando ele chega diante da realidade, ele tem medo. O que pode me acontecer? Às vezes quando você está aqui dentro, você tem aquela força, você tem aquela ousadia, você tem aquele vigor, e quando sai aí para fora, tudo de ponta cabeça. Você fala, meu Deus, dá para voltar lá para o culto? Quando já aconteceu isso? Dá para voltar lá para o culto? Lá estava melhor. Só que eu quero te dizer que a partir de hoje isso vai mudar. Eu quero te dizer que a partir de hoje, quando você sair daqui, você já vai sair cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, cheio de virtude, cheio da unção, porque onde tiver demônio, quando você chegar, eles partirão em retirada. Quantos aqui estão entendendo que Deus não trabalha com mentiras? Mas é uma branca. Deus trabalha com mentiras. E eu quero que você entenda isso. Vai em João 8:44. João 8:44. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim, João 8:44. Vós tendes por pai e quereis satisfazer os desejos de vosso. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai. Sabe quando você fala uma mentirinha branca? Você está assumindo o diabo como pai. Porque tudo que ele fala é porque ele é próprio, é dele. É de Satanás ser mentiroso, é de Satanás ser enganador. E quando eu falo uma mentirinha, por exemplo, faltei no culto, a bispa perguntou, fulano, tá bem, você faltou no culto? Bispa do céu, tive uma dor de cabeça. Bispa do céu, nossa, aconteceu isso. Mentira, foi porque você não quis vir. Eu estou dando só um exemplo, amém, queridos? E aí a pessoa fala, Espírito Santo, para de revelar. Quando você mente, por mais insignificante que seja, você está assumindo ser filho do diabo. Olha como é sério. Olha como é sério isso. Quando você assume a Satanás como pai, tem como vir abundância sobre a tua vida? Tem como vir bênção sobre você? Tem como Deus te fazer prosperar? Porque não dá para você ter dois pais. Tem que escolher. Só que algo que me encanta é que toda vez que nós erramos, o nosso pai verdadeiro, o nosso pai legítimo, está sempre pronto a colocar as coisas no lugar. Deus está dizendo aqui nessa noite, não importa como foi a tua vida até hoje, para Ele é daqui em diante. O teu passado não me importa mais, como aconteceu não me importa mais.
Eis que Ele faz tudo novo na tua vida. Eis que Ele te livra desse fardo, desse peso, dessa acusação, dessa mentira. Ele te tira de toda a consequência e coloca em você um jugo leve e um fardo suave. Porque é isso que o seu verdadeiro Pai tem para você. Levanta as suas mãos e diga assim: o meu Deus, o meu Pai tem para mim um fardo leve e suave que me alivia. Quem disse que Deus quer que você fique pesado? Deus quer que você fique leve. Deus quer que quando vier o problema você fale: não tem problema não, eu supero o problema. Eu passo o dia mal, eu passo a aflição, eu dou a volta por cima. Eu vou conquistar tudo que Deus tem para minha vida. Eu vou viver o extraordinário de Deus. Eu vou viver os sonhos que Deus tem para minha vida. Tudo que Ele me prometeu vai se realizar. Olha como Deus é perfeito. Porque entende uma coisa: Deus nunca vai compactuar com uma mentira. Branca, preta, rosa, roxa, Ele não vai compactuar. Sabe o que Deus faz? Isaac fica com medo de dizer que Rebeca era tua mulher, diz que é tua irmã. Porém nós vemos aqui que no capítulo 26, versículo 8, aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. E então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizestes? Facilmente se teriam deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Olha que Deus consertando toda a lambança de Isaac. Porque antes da gente ir para o próximo, deixa eu te ensinar algo. Nós vamos errar. Nós aprendemos o certo. Só que quando o pecado entrou no mundo, ele entrou no nosso DNA. Então você vai errar. Reconheça isso. Você querer levar uma vida perfeita, uma vida santa, você tenta. Mas até quando nós tentamos, apóstolo Paulo mesmo disse: o bem que eu quero fazer, este eu não. E o mal que eu não quero, quando vejo, já fiz. Se eu tenho a consciência de que eu vou errar, só que toda vez que eu errar, eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que está disposto a me redimir, que está disposto a apagar o meu passado, está disposto a me dar uma nova vida. Toda vez que eu começo a entender isso, olha o que acontece no versículo 11. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão em sua mulher, certamente morrerá. Entende? Entende o que Deus está revelando aqui nessa noite? Ele estava com medo do quê? De morrer. Só que ele havia esquecido que quem é que guarda ele? E agora o que Deus está mostrando para ele? Ei, filhinho, filhinha, você está com medo de morrer? Você está com medo, Isaac, de morrer? Acorda, Isaac. Quem tocar em você ou na tua mulher é que vai morrer. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você está com medo do quê? Você não entende que o medo que Satanás quer colocar em você é para te paralisar? Se Deus colocou um sonho no teu coração, vai, faz.
Põe ele na frente, ora, apresenta tudo para ele. Apresenta cada passo, apresenta cada sonho, apresenta cada detalhe, apresenta cada finalidade e faz a tua parte. Isaac estava com medo de morrer. E agora ele recebe a notícia que quem tocar nele ou na mulher é que vai morrer. Tem medo não. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que nos chamou. Maior é aquele que nos escolheu. Maior é o grande eu sou. E nós vemos então aqui que naquela terra, Isaac, depois que Deus consertou o erro, porque quantos aqui querem vitória? Dá glória a Deus. Só que quantos tem coisa que Deus precisa consertar? Diga eu, Senhor. Está na mesma proporção. E você está vendo por que às vezes você não recebeu ainda a tua bênção? Quem está entendendo? Poxa, a vida de Deus era tão pequeno, e aquele pequeno Deus não abençoou enquanto não for tirado. Quem está entendendo isso? E aí nós vemos que, sabe o que começa a acontecer? Isaac chega em Gerar, porque a cidade em que ele estava havia chego a fome. Havia chego o que na cidade onde Isaac estava? E em qualquer lugar onde há fome, o que automaticamente as pessoas fazem? Elas guardam, elas estocam, elas seguram. Sim ou não? Quando começou a pandemia, quem lembra do que o povo estava fazendo nos mercados aqui? Quem lembra? O povo estava fazendo um estoque. Você vê como a mente da pessoa é. O ser humano é egoísta. Ele estava pensando só nele. Eu tenho dinheiro para comprar, então eu vou comprar. E o próximo? O próximo que se vire. Só que Isaac não era assim. Deixa eu te ensinar um dos preços que você precisa aprender a pagar. O segundo, né? Que o primeiro eu já te ensinei, que é ter uma vida correta. O segundo preço que você precisa aprender a pagar quando você começa a ser próspero é você não reter o que é do Senhor. É você não reter o que é do outro. Tem pessoas que compram e elas compram tendo a certeza que não vão pagar. Você sabia disso? Tem pessoas que compram e falam, vou comprar lá nas Casas Bahia mesmo. Você já viu como as Casas Bahia é rica? E depois, acha que o dono é judeu, e depois de uns 5 ou 7 anos, ele entra lá e ele perdoa a dívida. Então a pessoa já está comprando com a intenção de não. E a Bíblia diz que aquele que retém o que deve dar, em Provérbios, diz que este se encontra com a pobreza. A pessoa acha que ela está lucrando, mas na verdade ela está perdendo. Ah, não, olha, na pandemia não dá para eu ser dizimista, não dá para eu ser ofertante, não dá para ser isso. Vem cá, em época de fome dá para plantar? Sim ou não? Certeza? Em época de fome, o que gera fome? Numa época, falta de alimento. E numa época de fome, geralmente para ter fome aqui no nosso país que trabalhamos com plantio, precisa ter o quê? Precisa ter o quê? Para você conseguir plantar e o seu plantio ir bem, precisa de uma terra fértil. Sim ou não? Precisa de chuva na medida certa. Sim ou não? Se vir qualquer um desses dois fora, o que acontece com a plantação? Não vira. Então, ou seja, numa época de crise, nós lemos aqui que, vem no versículo 12 comigo, numa época de fome, numa época de seca, no versículo 12, o que fez Isaac naquela mesma terra? O que ele fez? Olha aqui para mim. Sabe qual é a melhor época de você semear quando Deus fala que Ele é contigo? É na época da dificuldade. Porque você semear quando tudo vai bem, camarada, qualquer um, você ofertar, você dizimar, você ajudar a casa do Senhor quando tudo vai bem, qualquer um faz, a verdade é essa.
Se você tivesse lá na sua conta 100 mil, 10 mil que seja sobrando, pedir aqui um voto de 100 reais, você levantaria e daria, sim ou não? Com tranquilidade. Eu sei que a Pregação de Deus, eu sei que a bispa faz um trabalho sério há tantos anos aqui com a gente. Agora, e quando o dinheiro está tudo contadinho? Aí até tirar o dízimo você fala, aí tem o dízimo e aquela conta, o dízimo e aquela conta. É assim ou não é? Só que entende que quando é no momento da dificuldade que Deus vê o teu caráter. No momento dessa pandemia foi que a gente conheceu quanta gente estava do nosso lado. Quantas pessoas amam e se importam com o próximo, que pensavam apenas em si. Isaac, diz a Bíblia, que numa época onde estava havendo fome, ele fez o quê? Ele guardou? Ele estocou? O que ele fez? Ele semeou. Isaac está te dando um segredo. Semeia na dificuldade. Semeia no dia mau. Semeia no momento, sabe, o momento mais difícil financeiro da tua vida é o momento em que você mais tem que semear. Porque deixa eu te falar uma coisa, às vezes a adversidade vem pelas atitudes lá de trás. E se eu começo a semear agora, lá na frente eu vou colher bênção de Deus. A Bíblia diz: e semeou Isaac na mesma terra e morreu. Secou? O que aconteceu? Já foi apressadinho, já foi para a parte B do versículo, né? Olha o outro querendo tomar o microfone da bispa. Aqui não. Deixa mais para frente. E naquele mesmo ano, colheu naquele mesmo ano quantas? 100 medidas, 100 vezes mais. Sabe por quê? Sabe por que Isaac colheu 100 vezes mais? Quem quer saber o porquê? Só você ler aí o versículo. Lê aí. Você quer saber? É só ler. Porque o Senhor o abençoava. Sabe qual o segredo para você prosperar? Sabe qual o segredo para você ser abençoado? Sabe qual o segredo para ninguém te segurar? Sabe qual o segredo para nada te parar? É quando Deus decide te abençoar. É quando Deus olha dos céus à terra e diz: chegou a hora, chegou o momento, eu vou fazer na tua vida. Porque sabe quem abençoa? É Deus. Deus olhar do céu até falar: bispa Letícia, a partir de hoje seu ministério vai explodir. Acabou, quem vai impedir? Ninguém. Ele faz, pum, acabou. Não, a partir de hoje a empresa que você está, você vai se tornar sócio. E aí quem vai impedir? Eu vou te exaltar lá, e aí? A sua empresa vai prosperar. E aí quem vai impedir? Só que para isso é necessário que eu faça a minha. É necessário que eu aprenda a não agir com mentiras. É necessário que eu aprenda a não agir com mentiras. Sempre trabalhar com a verdade. É necessário que eu aprenda a agir, a tomar atitudes, a ter decisões. Eu tenho que pagar esses preços. Quem está entendendo? Quem está entendendo o preço que você tem que pagar para ser abençoado? Muitos acham que é só chegar e ser abençoado e acabou. Existe preço para a bênção. E o preço, eu não estou falando apenas financeiro não, estou falando o preço das nossas atitudes. Quem está compreendendo isso? E o terceiro preço que você tem que pagar. O primeiro é não agir com agir sempre com O segundo preço é você agir, fazer, semear. O fato de você semear, você está ali tomando uma atitude. E o terceiro ponto, o terceiro preço a pagar. Quem quer saber o terceiro? Se prepara para ser invejado.
Você quer ser próspero? Quem quer ser próspero aí? E quem quer ser invejado? Então você não está preparado para ser próspero. Dói, mas é a verdade. Você já viu alguém tendo inveja de uma pessoa que está andando com a roupa rasgada? Esse até que está na moda, né? Tem aquelas roupas na moda que só Jesus na causa. Mas alguém andando com a roupa rasgada, com o tênis rasgado, com a camisa rasgada, alguém olhar e falar: ah, como ele conseguiu? Você já viu alguém fazendo isso? Você já viu alguém olhando, nada contra, mas olhando para um morador de rua e falando: ah, que absurdo, por que ele tem e eu não tenho? Alguém que faz isso? O que as pessoas falam para quem? Um morador de rua. Inclusive nós temos até esse trabalho de levar até comida para eles. Agora, por causa da pandemia, teve que ser interrompido, porque a maioria do pessoal do nosso grupo era grupo de risco. Então, a gente leva até comida, porque você vê que é um estado de dar dó, mexe, comove. Só que tem pessoas que falam: Deus, eu quero ser próspero, Deus, eu quero ser abençoado, Deus, eu quero abundar. E aí alguém começa a ter inveja dela: nossa, eu não tenho nada para ter inveja de mim. Nossa, eu não sei porque tem inveja, comprei a roupa lá no Brás. É assim ou não é? Filho, você tem que estar preparado para ser invejado. Quem aí quer prosperidade? Dá uma glória a Deus. Paga o preço de ser invejado. Porque só vão ter inveja do que você tem. Só vão ter inveja do que Deus vai te entregar através do seu trabalho. Só vão ter inveja através daquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Porque quem não tem nada também ninguém tem inveja. E eu te provo isso dentro da Bíblia. Antes de você falar: a bispa é herege, a bispa está pregando coisa errada. Abre em Eclesiastes 4:4. Eclesiastes 4:4. Eclesiastes está depois de Salmos, antes de Isaías. Se você pega no meio da Bíblia Salmos, passa umas folhinhas, você vai chegar em Eclesiastes mais rápido. Passou o dedo assim, achou Isaías, você acha Eclesiastes 4:4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, levanta a mão com o obreiro, vai até você. Nós temos obreiros aqui na frente, ó. Obreiros, diácono. Obreiro vai até aqui, isso. Eclesiastes 4:4. Quem achou, diga amém. Eu quero que vocês leiam comigo. 1, 2, 3. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a do seu. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Porque você já percebeu quando você se sente invejado, como você se faz vítima? Quem já reparou isso? Você já percebeu a pessoa invejada, a primeira coisa que ela fala: ai, tem inveja de mim. Mas meu filho, você não quer crescer? Você não quer prosperar? Entende que o seu trabalho vai trazer inveja? Quem está entendendo isso? Nossa, mas começou ontem, por que tem inveja? Querido, tem preços a pagar para você ter bênção. Eu quero ter um casamento abençoado, terão inveja. Não estou falando de você ser arquimilionário, não, estou falando de coisa simples. Quando você decide ter um casamento abençoado, outros terão inveja. Por que ele tem ou não tem? Por que eles estão casados há tanto tempo? Eu já ouvi isso. Nossa, realmente o casamento de vocês é de Deus, porque olha, você é tão difícil e o pastor deles também. E aí quem não sabe lidar com isso, olha e fala: verdade,
esse pastor Denis, viu? Eu sou difícil, mas eu sei lidar. Eu sou difícil naquele momento, mas ele... Quem está entendendo? Deixa a inveja entrar. Deixa a inveja distorcer. Quem está entendendo que o que eu estou te ensinando está dentro da Bíblia? Dá glória a Deus. A sua prosperidade, a sua bênção te trará inveja. Você tem que estar preparado e blindado para isso. Porque é isso aqui que Eclesiastes está dizendo. Todo trabalho, toda destreza em obra trazem ao homem a inveja do seu próximo. Tudo que você conquista que o outro não conquistou, ele vai te invejar. Nossa, mas é minha irmã. Se ela não conquistou o que você tem, ela vai ter inveja. A não ser que ela seja muito de Deus. Aí ela vai torcer para que você conquiste mais, amém? Mas isso estou falando com pessoas de fora. Porque quem é de Deus... E deixa eu já puxar a orelha aqui. Porque quem é de Deus e tem inveja precisa se converter. Você ter admiração. Você olhar e falar: uau, que lindo, Deus abençoe. Eu já ungi carros aqui que eu nunca tive, nem pensei em ter. Já ungi carros aqui de mais de 100 mil. E quando eu ungi, sabe a alegria que vem? Uau, alguém conseguiu, glória a Deus. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você torce para o outro prosperar. Porque automaticamente quando o outro prospera e você comemora e você celebra com a felicidade do outro, Deus também começa a te prosperar. Agora quando o outro começa a prosperar, você começa a ficar triste, começa a ter inveja. Sabe o que acontece? Seca. Sua vida não anda, sua vida não caminha. Quando você olha e começa a perguntar: por que o outro tem e eu não tenho? Cuidado. Que você está entrando em Eclesiastes 4:4. Não é você que está sendo invejado, não é você que está invejando. Você tem que olhar e celebrar pela vitória dos outros. Esses dias mesmo eu recebi uma notícia de uma amiga que conseguiu entrar num programa de televisão. Eu fiquei super feliz por ela. Por que eu fiquei feliz? Eu poderia falar: poxa Deus, é um dos meus sonhos. Por que o senhor não fez? Não, eu fiquei feliz. Sabe por quê? Porque eu conheço a Bíblia. E sei que se no meu coração tiver inveja, eu vou conseguir ser próspera. E entenda pela misericórdia do Espírito Santo. Prosperidade não é só dinheiro não. Quem está entendendo isso? Se você achar que tudo na sua vida se resume ao dinheiro, filho, tem que nascer de novo. Quando eu falo de prosperidade, inclui tudo. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Inclui seu casamento, inclui sua vida financeira, inclui sua saúde, inclui a sua vida familiar, inclui relacionamento com filho, com nora, com genro, com sogro, com sogra, com todo mundo. Porque eu conheço pessoas que são muito ricas financeiramente, mas que não tem ninguém para compartilhar aquilo. Adianta? Adianta? Não, é uma pessoa vazia. Quando você tem inveja, quando uma pessoa tem inveja de você, tem gente que acha: a inveja, ela bloqueia. Bloqueia quem não tem o Espírito Santo, minha filha. Porque quando você tem o Espírito Santo, o invejoso passa a ter mais inveja, porque Deus continua a te abençoar. Quando você tem o Espírito Santo, a sua vida continua a prosperar. A sua vida continua a crescer. A sua vida continua a caminhar. Com inveja ou sem inveja, a sua vida prospera. Porque o Senhor é com você. Pode aplaudir o Senhor? Eu quero que você leia comigo 13 agora. Gênesis 26, 13. Eu avisei que vocês iam mexer com a Bíblia hoje. Veja pelo lado bonzinho, não fiz vocês abrir lá em Romanos. Geralmente jogo lá pro final. Gênesis 26, 13. Quem achou, diga amém. Diz assim: e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito, e tinha possessão do quê? Possessão de ovelhas, e logo em seguida, possessão e muita gente de maneira que os filisteus
Quem está entendendo? Os filisteus tinham inveja de Isaac. Era para eles terem inveja? Não era. Porque se eles servissem ao Deus de Isaac, Deus poderia fazer o mesmo na vida deles. Quem entende isso? Deixa eu te dar algo para você gravar. Levanta sua mão bem alta para o céu e diga assim: Senhor, escreve isso no meu coração. A inveja nada mais é do que um atestado assinado por você da incapacidade de conquistar algo. Quando eu olho para mim e falo, eu nunca vou ter um desse, aí eu tenho inveja do que o outro tem. Eu falo, nossa, quem lembra, é bem antigo, até aquele quadro lá da época do Zorra Total, que o cara esbugalhava o olho desse jeito. Eu nunca tive um desse. Pô, o negócio estourava. O cabelo da mulher esticava, a coisa quebrava o pé e aí dava tudo errado. Entende isso? A inveja é um atestado assinado por você da incapacidade de conquistar aquilo. E aí você sente inveja do outro. Agora quando você olha e fala, poxa, que bom, fulano conquistou. Poxa, que bênção, Beltrano alcançou. Poxa, glória a Deus, fulano de tal teve mais. Que bênção, Deus abençoa mais. Deus abençoa mais. Você está dizendo que Deus continua abençoando ela, continua abençoando ele, porque uma hora, a minha hora vai chegar. Porque vai chegar o meu momento, vai chegar a minha hora. E quando chegar, eu estarei preparado. Só que nós precisamos entender os três preços a serem pagos. Quem está entendendo? E aí você tem que parar, chegar na sua casa e refletir, analisar. O que eu quero? Vale a pena pagar esses três preços? Agir sempre com a semear, agir. Vamos determinar um só? Vamos colocar semear? Porque o primeiro já é agir com a verdade. Então vamos colocar o segundo, semear? Diga comigo o primeiro. O segundo. E o terceiro. Se preparar para ser invejado. Porque você tem que estar preparado aqui. Senão você para de fazer o que você está fazendo por causa do outro. Quem está entendendo isso? Diga comigo. Me preparar para ser invejado. Quando você se prepara para ser invejado, a pessoa fala, nossa, eu nunca tive um desse, só trabalhar que vai ter. E aí você sai dando risada. Você nem liga. Quando você não está preparado, minha irmã disse isso, meu pai disse isso, minha mãe disse isso. Não importa, eu já estou preparado. Eu já sei o que eu quero, eu já sei onde eu vou chegar e sei que a Bíblia me ensina que o meu trabalho, o meu esforço vai trazer o quê? Inveja do que está longe? Inveja do seu próximo. E quando eu estou preparado para isso, eu não me deixo abater pelo que os outros dizem. Eu não me deixo abater pelo que os outros falam. Eu continuo caminhando rumo àquilo que Deus tem para mim. Eu continuo caminhando rumo à promessa que Deus tem para mim. Podem falar que está roubando, podem falar que está fazendo isso, podem falar que está fazendo aquilo outro, não me importa. Eu continuo, eu caminho, eu prospero, porque o Senhor é comigo. E a Bíblia diz, agindo Deus, ninguém impedirá. E eu quero aqui nessa noite, ele canta labás. Eu quero aqui nessa noite dizer e profetizar sobre a sua vida. Se tem homens e mulheres de Deus que vão receber, levanta a sua mão. Levanta a sua mão para você receber. Que nesta noite está descendo uma unção sobre a tua vida. Nesta noite está descendo uma atmosfera diferente sobre você, onde nada, nem ninguém vai te parar. O que te bloqueava, hoje foi quebrado. O que te impedia, hoje foi paralisado. Se coloque de pé na autoridade do Espírito Santo agora, com as mãos levantadas.
profetizar. Começa a profetizar que lá na sua casa já foi quebrado, que lá na tua empresa já foi quebrado, que lá na tua vida já foi quebrado. Começa a profetizar que em nome de Jesus haverá crescimento, haverá divisão, haverá renovo, haverá unção de Deus sobre a tua vida. Eu recebo, Senhor. Oh, meu coração, ele pula diante de ti, Senhor. A minha alma se exulta diante do Deus de Israel. Deus está me mostrando grilhões sendo quebrados. Às vezes você queria fazer, mas parecia que tinha um peso. Deus está dizendo: pela fé começa a marchar no seu lugar. Pela fé começa a marchar e começa a ver que você está entrando aí no seu negócio. Deus está entrando aí na tua casa. Deus está te dando esse lugar como posse. Deus está entregando nas suas mãos. Toma posse agora, que o que Ele prometeu, Ele vai te entregar. Diga assim comigo, diga: Senhor, nenhuma das suas palavras falhou com Israel. Todas se cumpriram. E eu sirvo. Bate assim no peito e diga: eu sirvo. Aponta para cima e diz: ao Deus de Israel. E eu vou viver cada um dos meus sonhos em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda bem forte Ele. Participar da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. É tão bom quando a gente sente a presença de Deus, né? É tão bom quando a gente sabe que Deus está agindo, que Deus está fazendo por nós. Quem aí vai pagar o preço? Quem aí, quando falarem: nossa, fulano tem inveja de você, deixa, tadinho. Vamos orar por ele, né? Vamos orar por ela, né? Eu e você temos que aprender a lembrar sempre quem nós somos em Cristo. Só que entenda algo, enquanto eles trazem aqui, deixa eu te ensinar algo também. Não é porque Deus te exalta que você pode humilhar alguém. Aprenda isso. Eu aprendi algo. Quanto maior é o seu cargo, mais humilde você deve ser. E sabe com quem eu aprendi isso? Quem quer saber com quem? Jesus de Nazaré. Você acha que Jesus precisava lavar os pés dos discípulos? Ele estava dando uma lição ali. Eu sou o próprio Deus em carne. E estou lavando os pés dos meus discípulos. Era algo simbólico. Estou preparando eles para o Evangelho. Mas Jesus precisava? Não. Tanto que quando chegou na vez de Pedro disse: não, Jesus, não. Se era Jesus, ele falou: Pedro, se você não fizer isso, você não vai ter parte comigo. Ah, Jesus, então lava o corpo inteiro. Pedro já é 880, não quero nada. Não vai ter parte. Então tá bom, então lava tudo. Lava a cabeça, o corpo, o tronco, tudo. Eu e você temos que aprender a quanto mais Deus nos exalta, mais humilde devemos ser. Tem pessoas que elas param de receber a bênção de Deus exatamente por causa disso. Porque junto com a bênção começa a virar soberba. Quem me conhece intimamente, quem me conhece de longe, já ouvi isso.
você é metida. Quem olha pra mim assim, nossa, você tem uma cara de nojo. Mas, obrigada. Eu não sei se é um elogio, se é uma ofensa, fica até na dúvida. Eu falo, tá bom, é a sua opinião, fazer o quê? Mas depois que eu te conheci, você é tão legal. Eu falei, acho que essa é a parte do elogio. Acho que é agora que eu agradeço. Tá bom, obrigada de novo. Só que, entende isso? Você tem que tratar o próximo com amor, como Jesus tratou a cada um dos discípulos. Quando Judas chega para beijar Jesus, Jesus poderia falar para ele: ei, aqui não, Zé traidor. Aqui não, você não vai beijar não. Você acha que eu já não sei o que tu fez? Só que Jesus fez o quê? Deixou. Porque não foi Judas que se entregou. E depois ele explicou isso. Quando Pedro foi lá e arrancou a orelha do soldado, e ele colou de novo, ele disse: Pedro, eles não me prendem, eu me entrego. E sabe por que ele se entregou? Por minha causa e por tua causa. E hoje nós participaremos exatamente do corpo e do sangue de Cristo. E a Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado, este será. E aquele que não crer, já está condenado. Já está condenado, a pessoa se condena. Eu e você precisamos entender e aprender, querido, querida, que a nossa salvação, ela depende da nossa intimidade com Deus. E eu não posso dizer, por mais que o Alisson seja meu cunhado, eu não posso chegar para ele e falar: você participa. Anderson, você não participa. Eu não posso chegar para o meu marido, o pastor Denis, e falar: você participa, você não participa. Não. A Bíblia diz: examine-se, pois o homem a si. É você que tem que saber. É algo entre você e Deus. Amém? Mas, bispo, eu errei, eu falhei, eu menti, eu me enganei, eu trapaceei. Só que eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais enganar, não quero mais haver mentira. Eu não quero mais esse espírito na minha vida. Eu não quero esse espírito de adultério. Eu não quero esse espírito de engano. Eu não quero esse espírito de fornicação. Eu não quero esse espírito de zombaria. Eu não quero isso na minha vida. A Bíblia diz que todo aquele que se arrepende, alcança a misericórdia. Então nós vamos orar agora. Se você se arrependeu e decidiu deixar o pecado, certamente Ele está pronto a nos perdoar. Ele está pronto a colocar um fardo leve, um jugo suave em você. Deus, te pedimos perdão pelos nossos pecados, palavras, obras e pensamentos. Pedimos que a Tua graça se manifeste em nosso meio. Pedimos que a Tua unção se derrame em nós e que possamos caminhar lado a lado com o Senhor, crendo que viveremos tudo que o Senhor planejou para a nossa vida. Em nome de Jesus. Levante o pão para cima, porque antes de cear tomou o pão, dizendo: este pão é o meu corpo, partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Estenda sua mão para cá, para este pão. Estenda sua mão para cá e diga assim comigo: diga: Jesus, hoje eu participo de um pão que representa o teu sacrifício lá na cruz do Calvário. E eu te agradeço, porque aquele Calvário era para mim, mas o Senhor o tomou em meu lugar. E hoje eu me lembro do teu sacrifício por mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Levante isso para cima. Estenda sua mão para cá, para este cálice, e diga assim comigo: diga: Jesus, nós te damos graça pelo seu sacrifício lá na cruz, pela minha vida. Muito obrigado, porque o teu sacrifício me uniu
ao Pai. E hoje eu tenho livre acesso, graças ao Senhor. Por isso, graças eu te dou. Amém. Vai passar por você a Santa Ceia. Se você for pegar, fique de pé. Se não for, fique de pé em reverência. E basta fazer assim com a mão. Amém, queridos? Pode distribuir em nome de Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, a alegria transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar ao pai então, vendo fogo, peixe e pão, é Jesus que nos convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, a alegria transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Levante este pão para cima e diga assim comigo. Diga: Jesus, hoje eu participo de uma santa ceia que me foi servida por homens e mulheres de Deus. Mas um dia eu serei servido pelo Senhor, e eu creio que esse dia chegará. Com todo respeito, coma deste pão que representa o corpo de Cristo. Levanta este cálice para cima. Este cálice que representa a nova aliança no sangue de Cristo. Esse cálice que representa aquele sangue inocente, vertido lá na cruz do Calvário. O sangue daquele que era santo, puro e se fez maldito por nós, para que nós tivéssemos vida. Com este cálice, diga assim: Jesus, eu te agradeço por levar o meu pecado, pois eu confio que um dia eu estarei com o Senhor.
Beba deste cálice que representa o sangue de Cristo. Coloque aí do lado. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a dizer para o Espírito Santo que você precisa dele. Comece a dizer para o Espírito Santo que você depende dele, meu querido, minha querida. Comece a dizer ao Espírito Santo que ele é tudo que você mais quer. Que ele é tudo que você sempre desejou. Que com ele você consegue agir. Com ele você tem força. Comece a dizer ao Senhor. Comece a dizer, comece a dizer. Comece a dizer para o Senhor. Comece a abrir a tua boca. Nessa noite você tem a oportunidade de dizer: Senhor, aproveita agora esse momento para colocar os seus planos diante dele. Sabe aquele plano que você tem? Sabe aquele sonho que você tem? Sabe aquela empresa que você quer abrir? Sabe aquele projeto que você tem? Aproveita para colocar diante do seu Pai. Aproveita para colocar diante dele. Se renda diante dele. Entra diante dele sem máscaras. Entra diante dele sem caras, sem bocas. Entra do jeito que você é diante dele. Se revela a nós, Espírito Santo. Se revela a nós, Senhor.